Bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Lógica Fuzzy. Esse vídeo é uma continuação da nossa aula 2, onde nós estamos fazendo uma implementação de um sisteminha fuzzy, né, bem simplesinho, né, que avalia o custo-benefício na aquisição de um veículo a partir de duas variáveis de entrada, né, variável preço e variável consumo. No vídeo anterior, nós fizemos importação de bibliotecas, criamos os antecedentes e o consequente, tá? E conseguimos já até visualizar graficamente, né, os graus de pertinência de cada um desses antecedentes. Agora, nós vamos fazer aí as classificações, tá, para o nosso consequente. Então, nosso benefício ele vai ser considerado como baixo quando nós utilizamos da biblioteca SKFuzzy a ferramenta TriMF, né, que é uma ferramenta de função triangular, tá? Onde nós vamos dizer que o universo de discurso, para que a gente considere o benefício como baixo, né, ele comece em 0, tem aí um ponto médio em 2,5 e vá até 5. Né? Eu vou depois plotar, né, esse gráfico aí, assim que eu terminar, e nós vamos entender o porquê dessas faixas de valores, tá? Depois eu vou colocar o nosso benefício como sendo médio se esse universo de discurso estiver entre 2,5, 5 e 7,5. E um benefício alto se esse universo de discurso estiver entre 5, 7,5 e 10. Bom, se eu executar tudo isso e pedir para mostrar o gráfico, tá? Nós vamos ter o seguinte resultado. Então, vou selecionar e executar. Então, nós temos aqui, né, as funções triangulares para o nosso universo de discurso. Então, tem um custo-benefício baixo em um certo grau, né, começando aqui de 0, ele vai aumentando, tá? Depois ele começa a decair, né? Eu tenho um custo-benefício médio, que ele vai aumentando, depois ele começa a cair, um custo-benefício alto também, né? De forma que aqui eu tenho os graus de pertinência para o custo-benefício. Existe somente essa função? Não, não existe somente essa função, né? Existem outros tipos de funções. Para maiores informações, né, o Python dispõe de documentação e tutoriais para essa biblioteca. Então a gente tem aí, né, as funções de pertinência gaussianas, tá? E esses valores podem ser explorados, tá, de tal maneira a mudar esse gráfico aqui, tá, pessoal? Então, para quem está estudando, eu recomendo, né, começar a alterar esses valores para ver o que acontece, né? Por exemplo, eu poderia pegar aqui, sei lá, né, de 0, 0 e 5. Né? O que será que aconteceria? Vamos ver aqui. Olha aqui o que aconteceria, né, com a minha função. Então, dependendo do valor em que for inserido aqui, você vai ter diferentes disposições do gráfico. Então, é importante testar isso daqui, né, para você compreender essa lógica de operacionalização desses valores, tá? Bom, feito isso, agora é o momento de nós criarmos as nossas regras, tá? Para o nosso sistema. Então, regra 1.
Perceba que quanto mais variáveis você tiver, mais sujeito a regras você estará. Então, ctrl.rule, né, regra, o preço baixo, essa contrabarra aqui significa ferramenta, a lógica ou, né, consumo baixo e benefício alto, formam aí uma regra, né? Uma combinação de uma regra. Se temos preço baixo, consumo baixo, então temos benefício alto. Tá? Isso aqui serve para que ele possa gerenciar essas regras e dar para a gente um grau lá no fim do custo-benefício. Fazer para a gente uma previsão. Tá? Para nós ganharmos tempo. Eu inseri aqui as outras regras, né? Sempre combinando baixo, médio, né, alto e os correspondentes, né, benefícios. Essas regras, né, elas podem ser alteradas aí, elas na verdade são mapeadas de acordo com o problema e de quem está fazendo essa modelagem, certo? Eu vou selecionar aqui essas regras, vou executar, então, já fez a entrada no sistema, e aí eu vou criar aqui, né, recomendação compra, vai ser ctrl.control system. Eu vou inserir aqui dentro a regra 1, a regra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 regras, tá? De novo, eu vou agora criar uma variável recomendação sem o underline compra, tá? Que vai, utilizando a opção de ctrl Control System Simulation, fazer aí a simulação de recomendação underline compra. Vou selecionar essas duas e executar também. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Bom, suponhamos que, então, recomendação.input, suponhamos que o preço de um veículo seja igual a R$50.000. Suponhamos também que o consumo de um veículo seja de 16 km por litro. Então, eu posso fazer aqui um recomendação.compute. Tá? Vou selecionar e executar. Ele deu um erro aqui, porque o preço está com cedilha, né, pessoal? Eu não coloquei cedilha aqui. Então, executando novamente. O compute está com a letra N, é com a letra M. Vamos ver se não tem mais nenhum erro. Não tem nenhum erro, né? Executou normalmente. Então, eu vou fazer um print, recomendação, ponto output, benefício, foi o nome dado, né? Deixa eu ver se a sintaxe está com acento. Se eu não pôr acento, vai dar ruim. Benefício. E vou pedir para mostrar. Benefício.view.
sim igual a recomendação. Vou executar. Veja que ele me mostrou aquele mesmo gráfico que eu já tinha obtido anteriormente, só que aí ele faz, né, uma pintura das regiões onde há uma provável interseção aqui na recomendação do custo-benefício, e aqui ele coloca uma linha exatamente, tá, nessa recomendação do custo-benefício. Certo, pessoal? Então, essa é a grande vantagem de se trabalhar com a lógica fuzzy, né? Você tem um número dentro de uma escala que te dá um grau, né, do quanto que aquela variável, aqui nesse caso, né, o quanto que o benefício é importante dadas essas variáveis aí de entrada, né, que é o preço e o consumo. Obviamente que se você alterar esses valores, você vai ter diferentes valores de recomendação, assim como se você alterar, né, as regras, alterar aqui, né, as nossas funções triangulares, né, você pode ter alterações dentro dessa recomendação, dessa previsão, tá? Porém, dentro das regras estabelecidas, né, informadas ao modelo, a gente tem uma resposta, né, bastante útil, né, que é muito utilizada em problemas de automação. A automação industrial usa muita lógica fuzzy, né, problemas de controle, por exemplo, tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês explorem, alterem, né, as funções, alterem os valores, né, por exemplo, aqui desse projetinho, né? Brinquem aí bastante e que vocês possam compreender um pouquinho de lógica fuzzy, né? Bem resumido, bem objetivo, bem prático, que eu queria apresentar para vocês. Bons estudos e até a